Olá pessoal, sejam bem-vindos aqui no canal. Sou a Cláudia e no vídeo de hoje eu vim trazer para vocês esse tapete na cor azul bebê. Ele é bem fácil de fazer, modelo econômico, que vocês podem estar fazendo em qualquer cor, que ele vai ficar muito bem. Pode fazer ele com duas cores também. Essa aqui eu trouxe só assim dessa forma, em uma cor só. Ele não gastou muito barbante, eu vou pesar para vocês no final do vídeo, mas eu acredito que ele tenha pesado mais ou menos 350 gramas. Então, com o rolo, eu sempre uso esses rolo de 1 quilo. Esse daqui eu já usei para outros trabalhos, sobrou essa quantidade. Mas não é a primeira peça que eu tô fazendo com esses rolos, porque eu uso o barbante da Malitex. E o barbante da Malitex, os número 8, eles vêm com 1 quilo. Então, ele rende bastante, porque ele vem 1 quilo, dá para fazer peças maiores, né? Que não vai faltar. Como eu falei, esse daqui é no tom de azul bebê. Ele vem 1 quilo e aqui, simplesmente, eles marcam o número do lote, tá? Eles não têm numeração da cor. E esse daqui é ótimo para venda, porque como ele é bem econômico, né? Vai gastar pouco barbante, vocês vão fazer ele mais rápido, porque ele é bem simples mesmo, não tem muita contagem de pontos, o grau de dificuldade dele é assim bem baixo, então para quem é iniciante do crochê, tá começando agora, consegue fazer perfeitamente. E ele não dá erro de embabadar, de encolher. E durante a aula eu vou passar algumas dicas para vocês. Então, pessoal, se você já gostou do vídeo, tá gostando já desse modelo, não esquece, deixa o like, se inscreve no canal se você ainda não é inscrito e compartilhe com uma amiga que está começando o crochê agora, que não tem muitas ideias para fazer seus modelos. Aqui vocês vão ter. Pessoal, só mais um recadinho, eu sempre coloco vídeo de terça e sexta-feira. Porém, a semana passada eu não coloquei na sexta, essa semana eu não coloquei na terça, eu só tô colocando agora na sexta-feira, tá? Então, é isso. Eu espero que vocês gostem, façam o tapete e agora sim, vamos lá dar início à nossa aula. Pessoal, eu vou dar início e eu vou fazer com agulha 3,5, tá? Eu sempre falo, quem já assistiu outros vídeos meus, sabe que a tensão do meu ponto ela é mais solta, por isso que eu uso a 3,5. Agora, se vocês têm ponto mais solto, eu aconselho vocês usar a número 4 ou a 4,5 para trabalhar com o fio 8, tá? Então, vamos dar início fazendo um total de 42 correntinhas. Aqui seria o nozinho inicial, eu não vou apertar ele, tá? Ó, eu tô deixando ele meio frouxinho, depois vocês vão ver o porquê, e eu já vou contar ele como uma correntinha. Então, aqui já é a primeira, 2, 3, então é só fazer um total de 42 correntinhas. Olha, e aqui está o total de 42 correntinhas. Agora, eu vou fazer mais 3 correntinhas, dou minha laçada e vou fazer meu primeiro ponto alto na 5ª correntinha, ó. Aqui já tá as 3, 4, 5. E agora, aqui eu vou fazer ponto sobre cada correntinha e contando com as 3 correntinhas iniciais aqui, tem que dar um total de 42 pontos altos, olha. É só fazer, ó, eu pego sempre aqui, ó, vou pegar só essa laçadinha aqui atrás e vou fazer ponto sobre ponto. Ó, fiz aqui meus 42 pontos altos, o último em cima desse primeiro aqui, que é o nozinho inicial, mas que a gente não apertou, ó, ele tá bem larguinho aqui. E agora, aqui a gente vai fazer mais 6 pontos altos nesse mesmo espacinho aqui, ó. Então, 1, 2, 3, 4, 5 e 6, que é a voltinha. Agora, a gente vai fazer mais um, que ele já vai fazer parte dos 42 pontos altos, ó. Então, na verdade, aqui dentro, ele vai ficar um total de 8 pontos. Ó, tá vendo que ficou esse espacinho, esse buraquinho? Agora sim, ó, vocês pegam e podem fechar, ó, como se fosse um anel mágico. Olha como ele fica o acabamento.
Eu tenho um vídeo explicando como faz esse acabamento. Lá no canal Artes e Dicas da Cláudia, estarei deixando aqui na descrição para vocês, tá? Então, agora aqui é só seguir ponto sobre ponto. Aproveita esse fio aqui do início, vocês já deixam ele aqui do ladinho, junto com as correntinhas, e já vai escondendo ele para dar acabamento, ó. Agora aqui é só pegar as duas correntinhas que restaram e fazer ponto sobre ponto, até o final. Ó, pessoal, cheguei aqui no final, fiz como fiz desse lado de cá, fiz aqui, né, ponto sobre ponto. O último ponto aqui ficou em cima dessas 3 correntinhas iniciais, ó, tem que ficar ponto sobre ponto aqui, ó, tá vendo? Esse ponto daqui e esse daqui. Agora, aqui a gente tem que fazer aqueles 6 pontos altos, que é da viradinha, tá? Então, é só fazer os 6 pontos. Aqui não vai ficar aquele buraquinho que fica lá do outro lado. Então, aqui não precisa fazer nada, é só fazer os 6 pontos, que ele fica bem fechadinho. Ó, já fiz 3, 4, 5 e 6. Daí, eu venho aqui na terceira correntinha, olha, tá bem apertadinho aqui, mas aqui na terceira correntinha e finalizo, ó. Não aparece buraquinho, ó, tá vendo? E aqui também, ó, fica um acabamento muito bom. Agora, aqui eu vou subir as 3 correntinhas. E aqui eu vou fazer ponto sobre ponto. E vou pegar aqui na correntinha de trás. Eu largo essa laçadinha aqui e pego nessa daqui e mais aqui, ó. Então, aqui é só fazer ponto sobre ponto nos 42 pontos altos. Então, eu vou fazer meus 42 pontos e eu volto com vocês pra gente fazer a curvinha. Ó, fiz aqui os 42 pontos altos. Daí, agora aqui, chegamos naquela curvinha que a gente fez os 6 pontos dentro da mesma correntinha. E agora, aqui, a gente vai fazer, para aqueles 6 pontos, 2 pontos no mesmo lugar. Então, a gente vai fazer 2 pontos no mesmo lugar por 6 vezes. Olha, 2 vezes. Dessa forma, contando assim, não precisa colocar marcador, tá? Ó, são 3, 4, o 5º ponto e o 6º. Olha, fica bem certinha a curva, ó. Então, por 6 vezes. Agora, o próximo ponto aqui, eu sei que é aquele primeiro ponto que se inicia para fazer os 42. Então, agora aqui, que fez os 6 pontos junto, ó, no mesmo lugar, a gente vai iniciar aqueles 42 pontos altos, que é os 42 pontos altos que a gente fez desse lado, tá? Então, fazendo os 42 pontos altos aqui, hora que chegar aqui nessa curvinha, vai sobrar só 6, tá? Mas eu vou fazer aqui e eu volto com vocês para fazer novamente a curvinha junto. E aqui está, pessoal, chegando aqui na curva novamente. Se vocês fizeram certinho, aqui contaram, né, os 42 pontos altos, iniciando, depois que acabou os 6 pontos aqui, ó, de aumento, que é tudo um ponto em cada, 2 pontos no mesmo lugar, né, por 6 vezes. Se vocês fizeram certinho aqui, ó, 42 pontos altos, aqui vão sobrar só 6. Daí, esses 6 pontos aqui, a gente vai fazer ele ficar 12, como do outro lado. Então, é só fazer 2 pontos para cada ponto, ó. Opa, enroscou. Ó, é 2 pontos no mesmo ponto, que se torna um aumento por 6 vezes. Então, esse cantinho, essas laterais, vão ficar com 12 pontos altos, ó. Tô fazendo meio rapidinho aqui, pessoal, mas é só fazer 2 pontos no mesmo lugar, ó. Aqui eu já fiz por 4, 1, 2, 3, 4, aí falta 2. E mais 1. Ficando um total de 12 pontos altos. Daí, eu venho aqui, ó, na terceira correntinha e finalizo com um ponto baixíssimo. Olha como ele fica assim, bem certinho, tá? Ó. Agora, que vamos subir aqui 3 correntinhas.
e vamos fazer um ponto alto no próximo ponto. Agora, a gente vai começar diferente, ó. Faz 2 correntinhas de separação, pula 2 pontos e vem no terceiro. A gente vai fazendo um bloquinho de 2, ó, 2 pontos, 2 correntinhas, pula 2 e vem aqui no terceiro fazendo 2 pontos. Então, a gente vai fazer até chegar aqui num ponto antes de começar esse bloquinho de... esses 2 pontos juntos, tá? Então, a gente vai fazer esses bloquinhos de 2 até chegar aqui, ó, que é um ponto antes desse ponto do aumento. Então, eu vou fazer até aqui e eu mostro pra vocês. Ó, pessoal, ficando assim. Então, o último bloquinho de 2 pontos tem que ficar bem certinho aqui, ó, em cima do último ponto, ó. Aqui é o do aumento, ó, tá vendo? E fazendo dessa forma... vai ficar um total de 11 bloquinhos, olha aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Agora, aqui a gente vai fazer as 2 correntinhas, e aqui no próximo ponto, a gente vai fazer 2 pontos, 1 e 2. 2 correntinhas de separação, porém, aqui nessa curvinha aqui, a gente não pula como a gente tava fazendo aqui. Então, a gente vai fazer os 2 pontos. 2 correntinhas, venho aqui no próximo ponto, faço os 2 pontos. 2 correntinhas, venho já no próximo ponto e faço os 2 pontos. A gente vai fazer isso por 6 vezes. Ó, venho aqui no próximo, acho que aqui eu tô no 5º. E mais uma vez, 2 correntinhas e 2 pontos, um para cada ponto, porém, sem pular. 2 correntinhas, olha, aqui já formou 6, que é os 6 pontos dos aumentos aqui de baixo. Então, olha, esse aqui não conta, esse daqui faz parte dessa lateral aqui. Então, aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ó, perceba que aqui agora já acabou aquele aumento dessa lateral. Então, a partir desse ponto, equivale a essa carreira aqui, ó. Então, a gente faz aqui as 2 correntinhas e vem aqui no próximo ponto fazer o bloquinho de 2. Agora, a partir daqui, a gente já faz as 2 correntinhas e aqui a gente já pula. Daí, se vocês quiserem contar, vai ter que dar 11 bloquinhos como esse lado aqui, antes de chegar aqui nessa curvinha. Então, eu vou fazer meus 11 bloquinhos de 2 pontos, intercalado com 2 correntinhas, e já volto com vocês. Ó, pessoal, fiz meus 11 bloquinhos, ó, iniciando, contando esse aqui sendo o primeiro. Não, esse daqui, ó, acabou o bloquinho aqui, né? Ó, aqui, iniciando aqui, ó. Dá 11. Daí, cheguei aqui na curvinha que tem aqueles pontos em aumento. Aqui nessa curvinha tem 12 pontos. Então, a gente vai fazer esses 12 pontos, ó. Aqui eu faço as 2 correntinhas. E vou fazendo igual eu fiz do outro lado, ó. Que é 2 pontos, 2 correntinhas e já vem no próximo ponto. Que ele vai dar 6 bloquinhos de 2 pontos, separado por 2 correntinhas, porém, não pula ponto, como a gente tava fazendo aqui, ó. É só fazer 2 pontos, 2 correntinhas, vem no próximo, faz os 2 pontos, 2 correntinhas, 2 pontos. Ele vai ter que ficar por 6 vezes, ó. 1, 2, 3, 4, 5. E vou fazer aqui a última, ó. Tá vendo? Ele dá certinho, ó, aqui, ó. Olha o último ponto aqui. E 2 correntinhas. Daí, eu venho aqui na terceira correntinha, finalizo com um ponto baixíssimo, já faço as 3 correntinhas e um ponto alto. Aqui agora é mais fácil, não precisa pular, é só fazer bloquinho em cima de bloquinho, como foi feito aqui, separado por 2 correntinhas. Daí, eu volto a mostrar
como que vai ser o aumento aqui dessa lateral. Ó, já fiz meu 11, os 11 bloquinhos, né, de 2 pontos separados por 2, porém, como eu falei, não precisa agora nem contar mais. É só fazer bloquinho em cima de bloquinho. Só vai ter mudança aqui nesses 6 bloquinhos da lateral, que é o aumento, né, que a gente que não fez separação, ó, não pulou ponto. Então, aqui é o primeiro, então a gente vai fazer um aumento aqui, ó. Vocês podem tanto tá fazendo aumento aqui no primeiro ponto, quanto no segundo. Eu vou fazer no segundo. Que vou fazer aqui, ó, os 2 pontos no mesmo lugar. As 2 correntinhas, sempre vai ser 2 correntinhas de separação. Vem aqui no próximo bloquinho e faz a mesma coisa, ó. Um ponto e no segundo o aumento. Na carreira de baixo, ele tava com 2 pontos, nessa carreira vai ficar com 3. Ó. E é só fazer dessa forma, esse tipo de aumento, nos 6 bloquinhos aqui da lateral. Daí, quando chegar aqui no bloquinho que faz parte da carreira, que não é da curva, ó, né? Que é só contar os 6 aqui, olha, 1, 2, 3, 4, 5, 6, até aqui, ó. Esse aqui não. Aqui é só seguir, fazer 2 pontos para cada ponto, do mesmo jeito que foi feito aqui. Quando chegar aqui nessa curva, é só olhar os últimos 6 aqui, que não tem separação. Daí, vocês vão saber que é aqui da curva. Vocês fazem da mesma forma que eu mostrei aqui, ó. Que é com aumento. E como eu falei, vocês podem estar fazendo esse aumento tanto aqui no primeiro ponto quanto no segundo. Eu aqui fiz no segundo. Então, é só fazer dessa forma aqui, por 6 vezes. E aqui nessa lateral também. Eu vou finalizar a carreira, eu vou fazer todinha a carreira, mostrar pra vocês como ficou e vou mostrar por quantas vezes a gente tem que fazer dessa mesma forma. Ó, pessoal, então eu fiz aqui esses 6 bloquinhos da lateral, que aqui embaixo tava com 2 pontos, aqui ficou com 3, olha, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Daí, aqui já começou aqueles bloquinhos de 2, que é só fazer ponto sobre ponto. E ele vai dar um total de 11 bloquinhos aqui, ó. Começando a contar nesse, olha, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Daí, aqui, ele já começa aqueles 6 bloquinhos, olha aqui, ó. 6 bloquinhos que a gente fez do mesmo jeito que é do outro lado. Aqui, eu já finalizei na terceira correntinha, tá? Então, ficou dessa forma. Ele é bem simples de fazer. Espero que a minha explicação, esteja simples também para entender. Seja fácil, né, para entender. E agora, dessa forma, pessoal, eu vou fazer por 5 carreiras. Contando, sendo essa daqui a primeira carreira. Não tô contando essas aqui. Essa aqui é a primeira carreira. Então, aqui desse lado, aqui, tanto desse lado quanto desse, que é igual, a gente só vai fazer ponto sobre ponto. Ponto sobre ponto aqui nos pontos e as 2 correntinhas de separação. E quando chega aqui nessa curva aqui, que tem esses 6 blocos, que é da curva, a gente vai aumentando um ponto. Tanto faz aumentar no primeiro, aumentar no ponto do meio, aumentar no último, tá? Então, aqui ficou com 2, aqui com 3, a próxima carreira vai ficar com 4, 5 e 6. Eu vou até aqui finalizar com 6, tá? E vai ser 5 carreiras que eu vou fazer contando com essa daqui sendo a primeira. Então, vou repetir. Aqui nessas laterais continua da mesma forma e vai fazer só o aumento aqui na curvatura, tanto na curvatura desse lado como do outro lado. E é só ir aumentando em todos esses blocos de 6, aumentando, escolhendo um lugar para aumentar um ponto. Então, vou fazer para adiantar as 6 carreiras. Quando eu terminar, eu volto e eu mostro para vocês como ficou. Ó, já fiz aqui, pessoal, as minhas 6 carreiras que eu falei que eu ia fazer, né? Contando com essa sendo a primeira. Olha, aqui nessas laterais fica sempre da mesma forma, só muda aqui na curvatura, né? Que são 6 blocos, né? Que tem os aumentos.
E aqui eu vou mostrar onde que eu fiz os aumentos, aí nos outros eu fiz igual. Aqui, né, tava com 2, aqui quando eu coloquei 3, eu aumentei no segundo ponto, aqui também aumentei no segundo ponto, aqui eu já aumentei no terceiro, aqui também no terceiro e aqui no quarto. Eu tentei meio que centralizar, mas vocês podem estar escolhendo qualquer outro ponto para fazer esses aumentos. Daí vocês fazem nos 6, né, nos 6 blocos, que é aqui da curvatura, e do outro lado vocês fazem igual. Fazendo dessa forma, fica bem retinho aqui, fica bem certinho, tá? Então, olha como que ele tá, olha, bem certinho, vou mostrar aqui, ó, tá? Ele fica bem certinho mesmo. Agora, aqui nessa carreira, é só fazer pontos altos. Eu ia adiantar, mas eu quis mostrar pra vocês. Então, aqui a gente vai fazer ponto sobre ponto, ó, ponto em cima de ponto do bloquinho e nas correntinhas, tá? Eu vou fazer aqui o ponto alto em cima da correntinha, tá? Olha, eu largo essa laçadinha aqui e pego as duas atrás. Então, aqui é só fazer ponto sobre ponto, ó, dessa forma. A carreira toda assim, inclusive aqui na lateral. Aqui na lateral, se vocês começarem a fazer ponto sobre ponto, tanto aqui em cima desses pontos como da correntinha, e vocês verem que deu, assim, uma encolhida, vocês fazem alguns aumentos, porque sempre aqui na curva precisa, às vezes, de aumento, ou às vezes não. Então, depende da tensão do ponto de cada um. Eu vou fazer todinha a minha carreira, assim, só de pontos altos, e depois eu falo pra vocês se aqui eu precisei fazer algum aumento, tá bom? Daí a gente volta na próxima carreira. Ó, pessoal, no meu caso aqui, eu fiz alguns aumentos aleatórios, apesar que os aumentos que eu fiz nessa lateral, eu fiz na outra lateral também, porque pra ele ficar bem certinho, olha. Então, daí ele ficou bem certinho, tá? Então, só que os aumentos variam da tensão do ponto de vocês. Eu contei mais ou menos 10 pontos para fazer um aumento, tá? Contando aqui, ó, contando aonde ele começa a curvatura. Agora, nessa parte aqui, que é do centro aqui do tapete, aonde tem esses bloquinhos de 2, que é aqui, ó. Essa parte aqui não pode fazer aumento, aqui tem que ficar sempre retinho, que na verdade, aqui contando esse primeiro ponto aqui, ó, até o último, aqui, do começo ao final, ele tem que ter os 42 pontos, que é os 42 pontos que a gente iniciou aqui, tá? Sem contar a curvinha. Então, aqui não se pode aumentar, aqui em cima, nessa, como eu falei, nessa parte do centro aqui do tapete, não pode fazer aumento. É só ponto sobre ponto. E se vocês forem fazer um par, como vou fazer, que um já tá pronto, e eu tô fazendo esse outro para completar, vocês, a mesma quantidade de aumentos que vocês fizerem aqui nessa lateral, vocês têm que fazer no outro também, para ele ficar bem certinho, tá? Então, assim, na tensão do meu ponto, como eu falei, eu fiz 10 pontos e um aumento em média, tá? Não vou falar que eu contei certinho, mas o tapete tá certinho aqui ó, tá vendo? Ele não tá embabadado e nem encolhido. Agora, vamos dar sequência. Agora, aqui, ó, eu já finalizei aqui na terceira correntinha, vou sumir meus 3 pontos altos. E vou fazer um total de 7 pontos, contando com a correntinha inicial. Olha, 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. 2 correntinhas de separação. Eu vou pular 2 pontos e no próximo. Então, vai ser essa sequência, essa carreira aqui, ó. Só que, porém, aqui sempre vai ser 2 correntinhas. E quando for nessa parte aqui, que tem os bloquinhos de 2, a gente tá pulando 2 pontos. Quando chegar aqui, que inicia a curvatura, não é para pular 2 pontos, é para pular 1 ponto só. Porque senão ele encolhe. Então, aqui, ó, a carreira iniciou aqui,
7 pontos altos, 2 correntinhas, pulou 2. Vocês vão fazer todinho aqui. Quando chegar aqui, de vez aqui, ó, nessa curvatura, pular 2 pontos, vocês pulam um só e faz 2 correntinhas. Daí, vocês fazem todinha essa volta dessa forma. Quando chega aqui, que tem esses bloquinhos de 2, continua, faz 2 correntinhas e pula 2. Então, aqui, quando for na lateral dessa parte aqui e dessa parte aqui, vocês pulam 2. Quando chegar aqui na curvatura, que dá bem pra ver que é onde faz esses blocos aqui que vai aumentando, que é bem a curvatura do tapete, aqui pula um só. Porém, é mais ou menos, vamos supor, se acabou os 7 pontos altos aqui. Vocês podem estar pulando 2 e começar a pular um a partir daqui, tá? Aqui eu só dei início à carreira, que pode ver, é bem simples, a única coisa é a divisão aqui, onde pula os pontos, que aqui pula 2 e quando chega aqui na curva pula 1, tá? Para economizar tempo, eu vou fazer a carreira, mas daí eu mostro pra vocês aonde que deu o meu, que eu comecei a pular apenas 1 e aonde eu pulei 2. Ó, pessoal, fiz o meu, como eu falei pra vocês, quando chega nessa parte que é do centro do tapete, aqui eu tô pulando de 2, ó. Pula 2 correntinhas, ó, aqui também. Daí, aqui começou a curvatura. Daí, aqui eu comecei a pular de 1, olha. Um ponto aqui, tá vendo? Até terminar aqui a volta. Quando chegou aqui perto de terminar a volta, ó, terminou a volta da curva aqui, eu voltei aqui a pular, aqui eu pulei 1, mas já podia pular de 2. E aqui a parte do centro do tapete, volto a ficar pulando de 2, tá? Ele fica bem certinho. Daí, quando chegou aqui no final, ele não deu exatamente aqui, como aqui tá, com pulei 2, né? Não deu exatamente. Ele ia sobrar, não sei se eu não me engano, acho que era 4 pontos. Daí, 4 para pular fica muito. Daí, o que que eu fiz? Eu fiz uma adaptação. Olha aqui tem 7 pontos, tem 8 pontos, porém, esse ponto do meio, eu fiz 2 pontos fechados junto, daí ele se tornou aqui em cima uma correntinha só, ó, tá vendo? É como se fosse um ponto. É uma forma de, é como se fosse pulando, né? E aqui fica um ponto só, tá vendo? 2 pontos em um. Eu fiz aqui. E aqui também eu fiz, ó, tá vendo? 2 pontos unidos junto, porque a gente precisa de 7 pontos e 7 correntinhas aqui em cima, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, só que tem 8 pontos aqui. Então, eu não sei a quantidade que vocês aumentaram nessa carreira aqui anterior, pra essa daqui de cima terminar aqui certinho, porque tem que fazer os blocos de 7. Espero que vocês estejam entendendo o modo que eu tô explicando, pessoal. É que assim, tudo que a gente faz, que a tensão do ponto de uma pessoa é de um jeito e a de outra é outro, e precisa de uma certa adaptações para fazer o aumento, acontece isso. Porque tem modelos que é só seguir a quantidade de pontos, independente da tensão do ponto de cada um. Agora, tem outros modelos, não. Esse é um tapete de modelo simples, porém tem essas adaptações que a gente tem que fazer, tá? Então, é só isso, se for falar uma dificuldade, né, que tem que prestar um pouco de atenção. Mas ele dá certinho. Agora, as carreiras seguinte, não é só contar pontos mesmo, tá? Então, aqui, ó, eu já finalizei aqui na terceira correntinha. Eu vou fazer um ponto baixíssimo no próximo ponto aqui, ó, pegando as 2 correntinhas, e aqui eu vou fazer meu ponto alto. E aqui eu vou fazer um total de 5 pontos altos, ó. A correntinha eu já conto como um ponto, 2, 3, 4 e 5. Porque aqui a gente pulou o primeiro e pulou o último. Aqui eu vou fazer apenas uma correntinha, eu dou minha laçada, agora aqui, ó, nesse intervalinho das 2 correntinhas, eu vou fazer um ponto, uma correntinha e um ponto.
uma correntinha de separação, eu vou pular o primeiro ponto, vou aqui no próximo. E vou fazer um ponto para cada ponto da base, pulando o primeiro que eu já pulei e vou pular o último. Por isso que ele vai ficar apenas com 5 pontos. Dessa forma. Vou fazer uma correntinha, dou minha laçada, faço um ponto, uma correntinha, um ponto, uma correntinha, já pulo o próximo e vou aqui no seguinte. Outro detalhe, pessoal, se aqui de vocês, quando vai fazer esse bloco de 5 e vai aqui fazer esse lequinho de 1, se o de vocês ficarem encolhido, aqui vocês podem estar fazendo 2 correntinhas, aqui também pode. A atenção do meu ponto é solto, então fazendo uma correntinha de separação aqui é o suficiente. Mas se para vocês não for, ele chegar a ficar o tapete encolhido, vocês aumentam. Vocês podem fazer 2 correntinhas aqui, 2 aqui e 2 aqui. E esse tapete, a carreira toda é dessa forma. Inclusive aqui nas curvaturas, tá? Eu vou fazer ele inteiro da mesma forma que eu iniciei, mas aqui na curvatura, se vocês precisarem fazer mais correntinhas, não mais pontos, mais correntinhas, vocês podem fazer. Ó, pessoal, eu fiz a minha carreira, aqui na lateral não precisei colocar 2 correntinhas aqui, tá? Mas como eu falei pra vocês, se vocês precisarem, podem colocar, ó, o meu tá bem certinho. Eu fiz todinho, aqui terminei aqui, ó, já encerrei aqui, ó, na terceira correntinha. E olha como que ficou aqui essa parte que eu tinha feito 2 pontos em um só, né? 2 pontos fechados junto. Tá vendo? Não interferiu em nada também, tá? Agora, vamos lá pra nossa penúltima carreira. Ó, aqui eu finalizei na terceira correntinha, mas a gente não vai começar aqui. Vai pro próximo ponto, fazendo um ponto baixíssimo. E aqui eu vou subir minhas 3 correntinhas, faço um ponto alto no próximo ponto e no próximo também. Vou continuar fazendo uma correntinha de separação. Aqui eu vou pular o último ponto, que a gente já tava pulando. Eu venho aqui, ó, em cima desse primeiro ponto aqui do lequinho de 1, eu faço um ponto, uma correntinha. Aqui eu vou fazer um ponto, uma correntinha, um ponto dentro do espacinho, uma correntinha e um ponto em cima do ponto. Ficando dessa forma. Uma correntinha de separação, aqui eu pulo o próximo ponto e vou no seguinte. E vou fazer meus 3 pontos altos, ó, 2 e 3. Uma correntinha, porque eu vou pular o último ponto, e aqui eu já vou no seguinte, fazendo um ponto em cima do ponto, um ponto dentro da correntinha, uma correntinha, mais um ponto, uma correntinha e um ponto. E uma correntinha. Aqui, se vocês quiserem ver se o seu tá encolhido, vocês fazem a mesma coisa que vocês fizeram na carreira de baixo. Se precisar fazer 2 pontos aqui ou aqui, pode fazer. Agora, aqui já não tem necessidade. Aqui é uma correntinha mesmo, tá? Então, dessa forma, a gente vai percorrer a carreira toda. Agora sim, pessoal, vamos finalizar o nosso tapete, fazendo a última carreira, que é uma carreira de acabamento. Então, aqui tá a minha única correntinha. Eu venho aqui na terceira correntinha, finalizo a carreira com ponto baixíssimo. Venho aqui, ó, no próximo ponto e vou fazer um ponto baixo. Vou fazer uma correntinha, vou vir aqui nesse próximo ponto, eu vou fazer um ponto alto. Agora, 3 correntinhas. E vou formar o ponto picô. Eu vou pegar aqui nessa argolinha e nessa para formar o ponto picô. Daí, eu dou a laçada, faço o ponto alto aqui no espaço de correntinhas e novamente o ponto picô. 3 correntinhas, eu volto a fazer o ponto baixo nessas 2 argolinhas. Ó, ele fica um ponto picô bem gordinho. Dou a laçada, ponto alto no próximo espaço de correntinha. Novamente, o ponto picô.
pegando sempre aqui nessas duas argolinhas. Dou laçada, venho aqui no próximo espaço de correntinha, faço um ponto alto. E o último ponto picô. As 3 correntinhas, ponto baixo aqui nessas 2 espacinhos, dou a laçada e o ponto alto. Olha como que ficou. Faço uma correntinha e um ponto baixo aqui no ponto do meio do terceiro ponto. E dessa forma, pessoal, eu não vou fazer de novo, que é, olha, bem simples, do jeito que eu expliquei aqui. Vai fazer a carreira toda. Porém, fica comigo até o final, que a gente vai medir o tapete, é bem rapidinho. A gente vai medir e vai pesar. Olha, mas é bem simples. Aqui, se precisar fazer 2 correntinhas, vocês podem estar fazendo também, né? Entre como a gente tava fazendo, aqui na carreira de baixo, eu fiz uma correntinha e na de cima eu fiz uma também. Agora, se vocês precisarem fazer mais, vocês fazem, tá vendo? Para a atenção do meu ponto, uma correntinha é o suficiente. Ó, pessoal, vou finalizar agora junto com vocês. Aqui tá meu último, vamos falar, bloquinhos, né? De pontos picô com ponto alto. Aqui eu fiz uma correntinha. Aqui tá um ponto baixo que a gente iniciou. Então, eu vou introduzir bem aqui nessa argolinha do ponto baixo e faço um ponto baixíssimo. E eu sempre faço dessa forma. Eu faço uma correntinha e corto o fio. Daí, é só dar uma boa puxada. Olha como ele fica o acabamento, depois passando o fio atrás, ó. E agora, olha que lindo que ele ficou, pessoal. Não dá pra mostrar ele todo. Ele ficou bem grandinho, tá? Agora, a gente vai medir pra ver quanto, pra mim passar pra vocês certinho, qual foi o tamanho. Ó, eu vou começar bem aqui na pontinha. Ó. Eu acredito que ele passou de 80 centímetros. Ó, passou mesmo, ó, 80... Uma nas pontinhas aqui, ó. Quase 90 centímetros, ó. Dá pra vocês verem, ó. 89, 90 centímetros. Agora, vamos pesar. Vou dobrar bem ele. Vou deixar a balança zerada aqui. Pra pesar com vocês, pra vocês verem Olha, eu dobrei bem ele. Opa. Ó, 414 gramas. Ele foi um pouquinho mais do que eu achei. Eu achei que ele ia aí umas 375 gramas, foi 414. E agora, pra você que ficou até o final, eu vou dar 3 dicas de como aumentar esse tapete pra vocês fazerem ele maior ainda, ou essas dicas valem pra vocês diminuir. Para vocês aumentar o tapete, aqui onde foi feito, aqui esse início aqui, ó, que foi feito 42 pontos, vocês podem estar fazendo mais. Aqui também, que eu fiz 6 carreiras, eu acho que eu falei que eu ia fazer 5, no fim eu acabei fazendo 6. Aqui também, vocês podem fazer mais, porque aqui é só ir aumentando gradativamente dessa forma, sem segredo nenhum. E o terceiro lugar é esse bico. Que aqui a gente começou com 7 pontos, vocês podem estar começando com 9. Daí, esse bico aqui, ele vai ficar maior ainda. E aqui no final é a mesma coisa. Olha que bonito que ele fica. Ele dá um acabamento bem bonito e ele é bem fácil de fazer. Então, são essas 3 as formas de vocês poderem aumentar esse tapete. Espero ter ajudado, vocês terem gostado. E um grande abraço para você que ficou comigo aqui até o final. E eu aguardo você no meu próximo vídeo. Tchau, tchau!